Olá, eu sou a professora Solange Binotto Fagan. É um prazer estar aqui, falando um pouquinho sobre a simulação de nanomateriais no 5º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. A ideia que eu vou falar hoje aqui é sobre como nós podemos usar a simulação para entender melhor as propriedades dos nanomateriais e, basicamente, eu vou focar em duas aplicações. Na aplicação relacionada a tratamento de efluente, remediação ambiental e nanoadsorventes, tudo isso com foco em nanotoxicidade, e um outro aspecto é relacionado com a parte biológica, principalmente para drug delivery, e também um estudo de caso aplicado para SARS-CoV-2. Então, como pano de fundo, a ideia sempre é usar a simulação com nanomateriais. Aqui eu trago um pouco da metodologia que nós estudamos hoje no nosso grupo, na Universidade Franciscana, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A ideia sempre é conectar resultados de modelagem e simulação com resultados experimentais, principalmente associados com ferramentas de simulação ab início, molecular docking, molecular dynamics e também machine learning. O que isso significa? Significa fazer uma conexão direta entre o que o experimental busca em termos de analisar propriedades, resultados que vão auxiliar nos seus experimentos, com dados que nós podemos, teoricamente, via simulação, gerar modelos que amplifiquem essas soluções, esses conhecimentos, e também digam quais os indícios, por exemplo, de uma interação química, da mudança das propriedades e de vários outros sistemas. Mais recentemente, nós também temos buscado aplicação em machine learning. O que significa isso? Usar um volume maior de dados, usando uma inteligência de máquina, uma inteligência artificial, para nos dar indícios sobre os melhores materiais e sobre as propriedades que nós buscamos nesses nanosistemas. Bom, quando nós falamos em simulação, é muito importante entender o nível em que nós estamos inseridos, principalmente para o entendimento das propriedades que nós estamos interessados. Então, por exemplo, quando nós queremos entender a interação, basicamente, átomo a átomo, molécula a molécula, com as propriedades muito bem distinguidas dos materiais, nós usamos o que a gente chama de simulação ab início. O que vem a ser essa simulação ab início? Nada mais é do que buscar a resolução da equação de Schrödinger, que é a equação mais básica da mecânica quântica, onde a partir dessa equação nós podemos ter as propriedades fundamentais dos materiais, começando pelo átomo, né, pelo elétron, no caso do átomo, a partir dessa propriedade do elétron, conhecendo as propriedades eletrônicas do meu átomo e, consequentemente, do meu material. Então, o que nós usamos aqui a partir da solução da equação de Schrödinger, é encontrar a energia do meu sistema, usando uma equação um pouco complexa, principalmente dependendo desse H, que é o hamiltoniano, e a partir dessa solução, nós podemos, por exemplo, entender se esse material é semicondutor, é isolante, é condutor, quais são as propriedades estruturais, se ele é um material rígido, se ele é um material sólido, se ele é um material que vai se comportar diferente com a aplicação de algum tipo de força, como nós temos hoje os materiais derivados de carbono, que são flexíveis, que têm propriedades muito relevantes do ponto de vista estrutural. E também nós podemos, por exemplo, entender um pouco sobre as propriedades magnéticas, se esse material apresenta ou não essas propriedades no seu sistema. Então, isso é possível hoje através da resolução, por exemplo, da equação de Schrödinger. Claro que essa solução para muitos elétrons ela é bastante complexa. A partir disso, se usam vários artefatos, aproximações e teorias, e uma delas é a teoria do funcional da densidade, resolvendo então essa equação através da densidade eletrônica.
Bom, para isso, não entrando muito em características desse tipo de simulação, mas entendendo o resultado que nós podemos obter, nós precisamos basicamente da estrutura atômica, como a gente vê aqui nessa figura, com esse movimento de átomos, ou seja, dizer como são os arquivos do sistema, como é o x, y, z, a posição atômica. Nós temos, a partir disso, a modelagem desse sistema, que tipo de molécula é, quais as ligações químicas que faz, e a partir disso nós realizamos as simulações, que podem ser utilizadas, por exemplo, o que nós mais usamos no grupo hoje é o Siesta, é um programa gratuito, realizado por um grupo da Espanha, muito difundido no mundo e que hoje, e que cada ano, na verdade, ele vem sendo melhorado e estruturado por pesquisadores, tanto do grupo que produziu, né, que desenvolveu esse código, mas também por outros pesquisadores do grupo e do mundo. O VASP já é um programa pago, nós também temos ele no grupo, e é um programa também muito interessante, principalmente para estudar sistemas sólidos. Quando nós falamos de obter os dados, nós usamos processamento de dados através de computadores. São computadores potentes, por exemplo, como no Centro Senapad, que é um Centro Nacional de Processamento de Dados que fica em Campinas, São Paulo, e também nos computadores que nós temos no nosso laboratório de simulação. Algumas características importantes da simulação ab início é calcular a energia de ligação, ou seja, a energia que duas estruturas químicas ganham ou se atraem ou que se repelem, qual o valor dessa energia quando elas se conectam. Também é importante olhar como os níveis eletrônicos se comportam, principalmente os níveis mais altos ocupados e mais baixos desocupados no nível de Fermi, que isso indica como posso obter, por exemplo, uma interação química, e também a transferência de carga, ou seja, se eu aproximo duas moléculas, se houver ligação ou não, como se dá essa interação de carga entre os sistemas. E essa interação de carga ela é muito importante também para conectar com resultados experimentais. A partir dessa transferência ou não de carga, nós conseguimos, por exemplo, conectar com resultados como espectroscopias, mudanças em propriedades eletrônicas e diversas outras aplicações. Um outro modelo que nós estamos usando quanto metodologia é o docking molecular. O docking molecular, ele traz uma ferramenta muito importante, que é a correlação com dados biológicos. Então, nós podemos aqui analisar dados que a gente obtém via resultados ab início, e a partir desses resultados ab início, utilizando os arquivos XYZ, como eu mostrava no arquivo anterior, né, aquelas estruturas químicas, a partir deles nós podemos jogar algumas nanoestruturas, conectar algumas nanoestruturas com proteínas ou com outros sistemas biológicos de interesse. Por exemplo, se nós queremos saber como será o comportamento biológico de um grafeno perante uma determinada proteína, a gente usa essa modelagem, essa metodologia de docking molecular. E através dessa metodologia, a gente pode, por exemplo, analisar propriedades como a energia livre, né, que esse sistema acumula ou não quando ocorre essa ligação, também identificar quais os resíduos de interação que ocorrem entre aminoácidos, ou seja, ter um mapa bidimensional dessas interações químicas entre os sistemas. Quando nós usamos esses tipos de metodologia, eu apresentei aqui basicamente duas, ab início e molecular docking, é interessante analisar em que tipo de sistema a gente quer estudar. Então, quando nós fazemos uma simulação, quando nós vamos simular um nanomaterial, a primeira pergunta que a gente se faz, ou faz para um colega que vem a partir de um grupo experimental é: qual o tipo de aplicação? Que propriedades eu quero medir do meu sistema?
Por quê? Porque se eu estou interessada em propriedades muito básicas, propriedades fundamentais da matéria, como interação química, transferência de carga, propriedades eletrônicas, eu já direciono a minha simulação para uma simulação ab initio. Agora, se eu estou interessada em entender como essa molécula, como esse sistema vai se apresentar num sistema biológico, ou vai se apresentar num sistema líquido, ou com alguma propriedade termodinâmica, como temperatura, como um fluido, eu direciono já para outras áreas. Se for biológico, eu vou pensar num docking. Se for um fluido, uma propriedade termodinâmica, eu vou pensar numa dinâmica molecular, que aí eu posso incluir temperatura, incluir outras propriedades. Então, esse primeiro desenho da simulação é fundamental quando a gente faz esse tipo de análise. É como se fosse realmente um experimento, só que é um experimento que a gente chama em sílico. É um experimento num laboratório de simulação, onde as ferramentas que nós temos, elas dependem tanto da modelagem, como também do tipo de sistema que eu quero analisar e das propriedades que eu quero descrever. Aqui eu vou citar um exemplo que nós temos estudado, principalmente com uma forte correlação com grupos experimentais, relacionando a nanotecnologia, o meio ambiente e a área biológica. Então, aqui, esse primeiro trabalho, ele segue uma linha de trabalhos do nosso grupo relacionados principalmente a tratamento de águas residuais. E essas águas residuais, esses sistemas que nós estamos analisando, eles têm relacionado o que a gente chama de disruptores ou desreguladores endócrinos. O que vem a ser esses desreguladores endócrinos? Na verdade, são vários compostos químicos presentes no ambiente hoje em dia pela ação do homem ou através de produtos químicos, ou através de corantes, ou através de fármacos, tudo isso correlacionado com a poluição ambiental. Só que esses materiais, essas moléculas, elas já são sistemas nanométricos e são muito difíceis, por exemplo, de se remover da água, de meios biológicos, de meios aquáticos, usando tratamentos tradicionais de purificação. Então, o que acontece? Muitas vezes, essas águas reutilizadas, elas não removem, por exemplo, um, um determinado pesticida, porque é uma molécula e os sistemas de tratamento não detectam. Elas não removem, por exemplo, um determinado fármaco que não foi totalmente absorvido e vai para o meio ambiente, e outros tipos de materiais, como eu vou mostrar aqui. Por exemplo, onde estão presentes esses disruptores endócrinos? Em vários espaços, na produção de alimentos, né, como aditivos alimentares, materiais em embalagens. Então, aqui nós temos os bisfenóis, os ftalatos, os pesticidas. Na indústria, os poluentes do ar, os contaminantes. Então, por exemplo, ozônio, dioxinas, metais pesados, os hidrocarbonetos poliaromáticos. Também na área de cuidado pessoal, nós temos muitos ftalatos, bifenóis, parabenos, principalmente quando a gente fala em produtos ligados à área cosmética e tratamento médico. Aqui nós temos inúmeros agentes farmacêuticos que nós ingerimos e eles acabam parte sendo absorvido pelo nosso corpo, pelo nosso organismo, e o restante sendo eliminado para o meio. Então, um dos trabalhos que eu quero mostrar aqui do nosso grupo é um trabalho desenvolvido pela minha mestranda Patrícia. Ela desenvolveu aqui, junto com o professor Bulhões, a professora Ivana e eu, um trabalho que mesclava teoria e experimento. Nesse trabalho, nós usamos o 17-beta-estradiol, é um hormônio muito usado para reposição hormonal, e a ideia aqui foi tentar usar nanomateriais de carbono
como o grafeno, o óxido de grafeno, para ampliar a remoção desses materiais, dessa molécula, principalmente de água contaminada, e relacionando tanto a simulação computacional como a análise experimental. Então, aqui nós temos o efeito do metanol como um co-solvente usando o óxido de grafeno. O interessante desse trabalho é que quando nós analisávamos a interação experimental do co-solvente, que era o metanol, com o óxido de grafeno, a gente não conseguia entender muito bem esse efeito do porquê que o metanol ele ampliava a interação ao invés de reduzir ela. E nós vimos aqui que tem um efeito sinérgico. Ao mesmo tempo que o metanol ocupa alguns sítios de interação, ele também amplia essa interação com o grupo, com os grupos funcionais aqui do óxido de grafeno. Aqui alguns dados de interação entre os grupos metanol e também entre as estruturas que são absorvidas aqui do estradiol. E quando a gente olha as energias de ligação e a interação, aqui todos os dados obtidos teoricamente, a gente observa que tem um comportamento de aumento da energia de adsorção, conforme a gente vai aumentando o número de moléculas, e também uma interação via transferência de carga que mostra o comportamento dessas moléculas no sistema, sempre olhando metanol. Quando a gente olha o estradiol interagindo na superfície, a gente vê também um comportamento de interação com uma energia bem mais alta que a energia das moléculas de metanol, mostrando esse efeito sinérgico entre esses dois sistemas. Aqui nós temos as curvas experimentais da cinética de adsorção, também a isoterma da adsorção, mostrando esse comportamento que também depende da solução de metanol, ou seja, a gente tem uma solução ótima quando usa 98:2. Isso mostra esse efeito competitivo que tem entre o metanol e o estradiol. E também quando a gente compara com outros sistemas da literatura que analisam o beta-estradiol em diferentes nanomateriais. Ou seja, a melhor quantidade de adsorção obtida aqui é do óxido de grafeno com o metanol nessa estrutura que nós temos de óxido de grafeno com esse efeito de adsorção via também o metanol. Então, aqui alguns resultados, né? A gente mostra que essa adsorção ela é efetiva. Também nós conseguimos, via essa investigação, via essa modelagem ab initio, explicar esse efeito sinérgico, que é bastante complexo de se entender só do ponto de vista experimental, principalmente porque a gente começa a entender o efeito dos grupos carboxila e hidroxila presentes no óxido de grafeno. O metanol também ocupa sítios ativos, o que reduz a superfície aqui do óxido do endócrino, e uma menor concentração é o que é o efeito mais efetivo para a absorção do 17-beta-estradiol. Então, nós mostramos aqui uma habilidade do óxido de grafeno de remover esses interferentes endócrinos, usando esse efeito sinérgico e também essa associação entre resultados teóricos e experimentais. Um outro modelo que eu quero falar é associar nanotecnologia com aplicação biológica. Aqui eu vou falar de um resultado, na verdade, dois resultados que são associados a esse projeto que nós aprovamos no edital de telemedicina e análise de dados da CAPES no ano de 2020. Foi um projeto lançado de forma emergencial pela CAPES para combate a epidemias, e nós aprovamos um projeto para desenvolver mecanismos de interação, tanto em análise via simulações ab initio, simulações de docking, mas também usando inteligência artificial para essas análises.
O primeiro desses dados que eu vou mostrar aqui é um estudo da interação do óxido de grafeno com a heparina, como um bloqueador antiviral. E nesse estudo, nós fizemos uma análise ab início, de docking e dados experimentais. A heparina, ela é um anticoagulante e ela foi utilizada também, estudada durante o período da pandemia para análise para bloquear o SARS-CoV-2, né, via essa proteína spike. E nesse caso, nós tentamos analisar via simulação como a heparina poderia estar associada, por exemplo, ao óxido de grafeno, que é um material que poderia dar ainda mais estabilidade a ela no sistema, via análise computacional e estudos de simulação. Então, aqui estão os sistemas, por exemplo, aqui a heparina, aqui nós temos o óxido de grafeno e aqui tem os dois sistemas interagentes. Aqui nós temos um sistema de cargas eletrônicas, cargas do HOMO e LUMO, mais alto desocupado e o último ocupado. Aqui nós temos do óxido de grafeno e aqui um estudo da carga da molécula dissolvida no óxido de grafeno. E aqui nós temos já os primeiros dados utilizando o docking molecular. Então, a molécula sob uma proteína, a proteína spike, e aí a gente consegue entender aqui essa conexão tanto da molécula da heparina sozinha, como também associada ao óxido de grafeno frente a essas proteínas. Então, o que nós observamos aqui inicialmente? A interação, a energia de ligação, transferência de carga, diferença ohmo e lumo, entre as conformações, né, dessa molécula aqui de heparina. Aqui a molécula, aqui o grafeno sozinho, o óxido de grafeno. Então, aqui o nível mais alto preenchido e o primeiro nível vazio, que a gente chama de HOMO e LUMO. Aqui os níveis da heparina, vocês percebam que aqui as energias, elas são diferentes, a ocupação, né, dos meus sistemas. Então, está lá embaixo o meu HOMO e LUMO da heparina, mas quando os dois sistemas interagem, é uma mistura desses níveis. E o meu nível HOMO e LUMO, que estava aqui em -7, ele sobe agora com os dois sistemas interagentes. Isso indica aqui que eu tenho algum tipo de adsorção. E isso é verdade porque eu tenho uma ligação química aqui bastante forte. Quando isso retrata a análise de docking molecular, o que a gente observa? Todos esses números que a gente está vendo aqui, eles analisam como a heparina, o óxido de grafeno se comportam em frente, por exemplo, à variante Ômicron do meu sistema. E essas análises, elas mostram aqui para a proteína spike, para o vírus original, né? E aqui já para a variante Ômicron. Vocês percebam que há mudança nesses números. Por quê? Porque a conformação da proteína muda, a interação muda, e com isso eu tenho características de interação diferentes. E o que isso mostra? Que a interação com o GO, em diferentes posições, eu consigo obter via os dados ab início, e ela se torna mais atrativa com a proteína spike, indicando que ela ganharia um bloqueio antiviral. O que nós queremos? Nós queremos que ela se conecte, que o óxido de grafeno amplie essa interação. Com isso, eu consigo fazer um docking, né, uma interlocução, e atacando, então, essa proteína. No caso aqui, ele foi mais atrativo da proteína spike, indicando esse ganho na propriedade antiviral. Aqui um outro dado também, nós analisamos o óxido de grafeno e flavonoides como também potencial inibidores da proteína spike,
frente a variantes. Então, aqui nós avaliamos com a variante Delta e a variante Ômicron. A Delta mais agressivo, a Ômicron mais com maior poder de reinfecção. Analisando tanto o óxido de grafeno como flavonoides. A ideia dos flavonoides seriam sistemas de características mais naturais. Quando a gente faz essa interação, inicialmente a gente avalia de forma isolada o óxido de grafeno com flavonoides como a pigenina e orientina, também olhando o comportamento eletrônico dos sistemas interagentes, dos sistemas isolados, e com isso entendendo como se dá essa interação. A gente vê aqui que o sistema mais estável, com a orientina, é uma energia relativamente alta, de quase 2 elétron-volts, isso indica uma interação muito forte, e da pigenina de praticamente 1 elétron-volts, também com transferência de carga e distâncias de interação. Quando a gente analisa via docking molecular, então, de novo, nós analisamos via ab initio, e esse dado nós colocamos agora no sistema de docagem, interagindo com proteínas. Nesse caso, nós analisamos com a proteína spike da variante Delta e Ômicron, novamente tentando entender qual o comportamento desse nanomaterial com essas moléculas frente a esses pontos de adsorção aqui dessas proteínas. E aí a gente observa, por exemplo, aqui, que há uma variação entre a delta e a ômicron, dependendo da energia. Percebam, a ômicron, ela tem maior poder de reinfecção, e aqui realmente ela mostra esse maior poder de interação com os sistemas, o que é esperado por essa relação mais direta de interação, mais amplificada com os sistemas. O que esse dado mostra, né? Ele mostra que elas interagem entre si, o óxido de grafeno, a pigenina e a orientina, e que essa interação, ela mostra uma alta afinidade eletrônica com os aminoácidos, com os resíduos desses aminoácidos nas biomoléculas. E também elas apresentam esse potencial de inibição porque elas se conectam tanto com a variante Delta como a Ômicron, mostrando então essa conexão, claro que mais forte para a Ômicron comparada com a Delta, mas com as duas há essa relação de interação química. Nessa segunda parte da minha apresentação, eu quero aproveitar esse público, que é um público bastante ampliado, que nos assiste, para falar um pouco de alguns projetos que a gente tem também na área de disseminação científica. Eu também sou pesquisadora, além de professora aqui na Universidade Franciscana, professora do programa de pós-graduação em nanociências, o mestrado e doutorado. Eu também atuo como vice-coordenadora do Instituto Nacional de Nanomateriais de Carbono. Esse é um instituto que conta com mais de 20 instituições brasileiras, mais de 100 pesquisadores em diferentes estados e regiões do Brasil. E nosso grupo do INCT e também da Universidade Franciscana, nós atuamos em várias frentes para divulgar o que se produz nas nossas universidades, o que nós produzimos em termos de conhecimento e o quanto isso pode transformar a nossa sociedade na área de nanociência e nanotecnologia. Então, aqui vocês veem que a gente atua tanto na linha de atrair novos cientistas, como também levar o conhecimento que se produz. Aqui nós temos o protótipo, né, e a imagem de um projeto nosso que se chama Cientista Aprendiz, e aqui nós temos o nosso mascote do projeto Nano, ele é o Nanum, é o projeto relacionado ao INCT Nanomateriais de Carbono. Então, aqui são 4 grandes frentes que nós trabalhamos, né, o Cientista Aprendiz, o Admirável Mundo Nano, cursos EAD, tanto cursos de especialização, como também cursos de curta duração. O Cientista Aprendiz é um projeto que a gente tem desde 2014. No início, ele contou com o apoio de agências de fomento, depois nós institucionalizamos ele na Universidade Franciscana. É um projeto que traz os estudantes de escolas de educação básica para a universidade,
para desenvolver atividades em loco, ou seja, para fazer experimentos, para desenvolver algum tipo de habilidade na área de computação, na área de nano, na área de física, de engenharias. Aqui, por exemplo, é o Cientista Aprendiz de 2013, onde nós fomos para o laboratório de raio-x. Nós temos o curso aqui de Física Médica, de Radiologia, nos laboratórios da área de materiais, de farmácia, de biomedicina, todos eles explorando essa habilidade do aluno na área de nanociência, nanotecnologia, ciências e aplicações. Um outro projeto também que nós já temos há mais de uma década se chama Admirável Mundo Nano. Aqui nós temos o link para o site do nosso projeto. Esse projeto ele conta com um mascote, o Nanum. Através do Nanum a gente apresenta várias características do mundo nano, né? O próprio Nanum ele é estilizado a partir do grafeno. Vocês veem aqui que ele é transparente, ele é todo formado a partir de hexágonos. Aqui nós montamos, que é uma atividade mais recente, em 2023, uma cabine de experiência virtual com óculos 3D, onde nós entramos no mundo nano através de uma imersão em VR, né, em realidade virtual. Temos também, que foi desenvolvido por alunos do curso de design, bolsistas do nosso INCT, um jogo que se chama o Admirável Mundo Nano, onde se entra aqui no mundo dos nanomateriais de carbono realizando algumas atividades específicas a partir dessas estruturas. Também nós temos a Nano House, é um projeto onde alunas do ensino médio realizam, né, essas alunas já finalizaram, mas nós temos até hoje diversos projetos usando bolsas como o PIBIC Júnior, onde estudantes do ensino médio realizam projetos na área de nano. Nesse caso, elas compraram essa casinha de bonecas em MDF, montaram e criaram em diferentes pontos da casa QR codes, onde nós podemos observar ou que já existem ou que teremos a nanotecnologia associada. Então, esse é um projeto que foi bastante interessante e a gente aplica até hoje em oficinas com estudantes. Aqui nós temos um trabalho muito recente, né, que inclusive a gente pode até encaminhar esses kits que nós desenvolvemos no ano de 2023 e 2000 agora em 24, que se chama um jogo. Esse jogo de tabuleiro, ele trabalha com as propriedades dos nanomateriais desenvolvidas a partir também de estudantes da educação básica, bolsistas. As peças para brincar nesse joguinho de tabuleiro são peças produzidas na impressão 3D. Aqui é um exemplo de uma aplicação em uma feira da Universidade Franciscana com estudantes. Também temos as redes sociais, né? A gente convida todos vocês a seguirem o Admirável Mundo Nano, o Instagram, que tem aqui diversas resumos de propriedades, quiz, curiosidades a partir do Admirável Mundo Nanométrico. Também temos cursos em EAD, cursos de especialização e cursos de extensão. Esse curso de extensão nós estamos em breve lançando, então eu peço que quem tiver interesse siga, né, e visite o site da Universidade Franciscana ou faça contato comigo. Aqui, a especialização, nesse ano de 2024, nós temos uma turma rodando, né, uma turma é um curso de 6 meses e ao final do curso o aluno ele tem que desenvolver um produto educacional ligado à área de nano, que pode ser um site, pode ser uma palestra, que ele vá trabalhar com esse tema depois durante o curso. Aqui um pouco do nosso grupo, o Lazimon, é um laboratório de simulação e modelagem de nanomateriais. Essa é parte da equipe. Nós temos outros ingressantes nesse ano e através desse grupo a gente consegue desenvolver tanto a parte de simulação, também essas propriedades e habilidades de sair, né, da universidade e ir até escolas. Tudo isso é feito com esse grupo, tanto para o desenvolvimento da cabine, tanto
de realidade virtual, que foi um projeto feito recentemente, o jogo, as impressões 3D, além de toda a parte de produção científica e tecnológica. Hoje nós contamos com o apoio do CNPq, da CAPES, da FAPERGS, da FINEP também, para a estruturação dos nossos laboratórios. Era isso, eu gostaria de agradecer a todos pelo convite inicialmente dos organizadores e também dizer que eu estou à disposição. Vocês podem encontrar o meu contato, me procurar também nas redes sociais e espero que eu tenha contribuído aqui um pouco, trazendo o que nós podemos detectar e conectar com a área de simulação de nanomateriais para esse conhecimento que é muito amplo e que tem um espaço fundamental quando se fala principalmente em entender as propriedades dos nanosistemas. Muito obrigada.